Senhor, pelos meus pecados, que são muitos, Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor revele a cada um de nós os nossos pecados, para que possamos, em primeiro lugar, enxergá-los, em segundo lugar, confessá-los, e em terceiro lugar, abandoná-los, Pai. E essa obra é uma obra que vem do Espírito Santo, Senhor. Nenhum homem pode produzir essa obra no coração de outro homem. Somente o Teu bom e santo Espírito, Pai. Senhor Jesus, nós somos fracos, Senhor. Somos fracos em Te obedecer, em depender de Ti. Por isso nós rogamos nessa noite pelo Teu socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Nós estamos diante, Senhor, de uma situação que nos mostra de forma clara o que nós vamos meditar hoje na Tua Palavra, que é a nossa pobreza de espírito. Ninguém aqui, Senhor, tem condições de socorrer a irmã Osana nessa noite. Mas o Senhor Jesus é aquele que tem esse poder. Nós somos pobres em espírito, Senhor, porque somos pecadores. Não temos essa capacidade de socorrer aqueles que estão longe do nosso alcance. E mesmo se estivesse ao nosso alcance, o nosso socorro é falho e é limitado, Senhor. Mas o Seu socorro, Ele é onipresente, Ele é onisciente e Ele é onipotente, Senhor. O Seu socorro, Ele é bem presente na hora da angústia. Por isso é a Ti, Jesus, que pedimos socorro nessa noite. Nós pedimos o Teu socorro, Senhor. Nós pedimos o Teu socorro para vencer as nossas fraquezas, Senhor. Nós pedimos o Teu socorro para vencer a nossa falta de amor por Ti. Nós pedimos o Teu socorro, Senhor, para ajudar a irmã Osana na enfermidade que ela está enfrentando, Senhor Jesus. Somente o Senhor, Pai, é o socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. E nós clamamos a Ti nessa noite. Socorre-nos. Socorre-nos, Senhor. Nós não merecemos o Teu socorro, mas nós pedimos. Socorre-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós, que somos pecadores. E socorre-nos para a Tua glória, Senhor. Oramos nesse exato momento, Senhor, para que o Teu Espírito Santo visite agora mesmo a irmã Osana, Senhor, com o consolo que vem do céu. Que ela possa beber da água que a mulher samaritana bebeu nessa noite. Que ela possa desfrutar do pão vivo que desceu do céu, Senhor. E receber a graça que ela precisa para enfrentar esse vale da sombra e da morte, que já nos foi predito pelo nosso amado irmão Davi, que caminhou contigo, Senhor, e escreveu o Salmo 23, que fala de pastos verdejantes, que fala de águas tranquilas, que fala de suprimento das nossas necessidades, mas que também fala de momentos tenebrosos, aonde o Teu Espírito Santo disse: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum,
porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Que essa verdade se torne viva e real, Senhor, nas nossas vidas e na vida da irmã Osana hoje. Que o teu Espírito Santo console ela com um consolo que ninguém aqui na terra pode consolar. Somente o Senhor. É nesse clamor, Senhor, que nós nos achegamos a Ti nessa noite. Abençoa-nos com a Tua graça, Senhor. Repreende todo o mal, toda ação do mal no nosso meio. Que possa existir no nosso coração o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se apegou ao seu direito de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Que esse sentimento entre em nossas vidas nessa noite. Sentimento de humildade e mansidão. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Amém, irmãos. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo no Sermão do Monte. E hoje nós vamos falar sobre a primeira das bem-aventuranças. Em Mateus 5, verso 3, o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós vimos na semana passada os versículos que antecedem essa bem-aventurança. Jesus vendo a multidão. E eu vou recapitular para que mais uma vez nós façamos um autoexame honesto para saber se nós somos discípulos de Jesus ou ainda fazemos parte da multidão. Jesus vendo a multidão subiu a um monte e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos. Então existiam dois grupos diante de Jesus: aqueles que faziam parte da multidão e aqueles que eram os seus discípulos. E nós sabemos quem são os discípulos. O Senhor Jesus, em Marcos 8,34 e em Mateus 16,24, convida as pessoas a seguirem a Ele de forma pessoal. E Ele diz: se alguém quiser vir após mim. O chamado ao cristianismo, em primeiro lugar, é um chamado a uma relação pessoal com a pessoa de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, nesse chamado, nosso maior inimigo é o nosso próprio coração. O nosso coração nos inclina a uma direção e Cristo nos inclina a outra direção. É por isso que Jeremias disse que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. E Jesus, sabendo disso, ele sendo o próprio Deus, ele diz que para segui-lo nós precisamos negar a nós mesmos. Nós precisamos entender que não tem como seguir a Cristo e o nosso coração ao mesmo tempo, porque ambos vão nos levar a direções opostas. Negue-se a si mesmo. Então, o primeiro passo para seguir a Cristo é olhar para a palavra de Deus e entender que a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável, e a nossa vontade é má, imperfeita e desagradável. Qual é o segundo requisito para se seguir a Cristo? E nós podemos dizer, para se entrar no céu, porque é impossível entrar no céu sem ser um discípulo de Jesus. Apocalipse 14, verso 4, quando nós vemos uma visão do céu, a Bíblia diz que os remidos que estão no céu são aqueles que aqui na terra seguiam o Cordeiro por onde ele
passava. Aonde Cristo estava, os seguidores do Cordeiro estavam com ele. Então, qual é a segunda exigência para se seguir a Cristo? Tome a sua cruz. O que significa tomar a cruz? Significa automortificação. É o que o Senhor Jesus Cristo disse quando ele disse: se a tua mão te faz pecar, corta. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. Tomar a cruz significa morrer. E morrer significa extirpar das nossas vidas aquilo que nos impede de seguir a Cristo. Lugares que a nossa carne gosta de ir, mas que nos afastam de Cristo, é o cortar o pé. Olhares que a nossa carne gosta de ver, mas que nos impede de seguir a Cristo, de ter um relacionamento pessoal com Ele, nós temos que arrancar. E coisas que fazemos, cortar a mão, coisas que fazemos que nos afastam da pureza de Cristo, nós precisamos arrancar. É isso que ele diz quando ele diz: tome a sua cruz. Ou seja, mortifique o seu velho homem. E por último, qual é a terceira exigência para se seguir a Cristo? Siga-me. Perceba, sem negar a si mesmo, sem tomar a cruz, é impossível seguir a Jesus. Porque a direção de Jesus para as nossas vidas vai parecer loucura sem negarmos a nós mesmos e sem tomarmos a nossa cruz. É o que diz em 1 Coríntios 2,14: para o homem natural, as coisas do Espírito de Deus são loucura, porque elas se compreendem de forma espiritual. Então aqui nós vemos que Jesus estava diante dos discípulos, e ele abriu a sua boca, e ele os ensinava dizendo, e aqui nas bem-aventuranças nós vemos as características dos regenerados e o caminho da verdadeira felicidade. Nós vemos aqui uma felicidade verdadeira, que tem um fundamento sólido. Nós vemos aqui o oposto da felicidade momentânea do pecado, mas uma felicidade que tem alicerce, uma felicidade que tem um prazer que jamais terá fim, a felicidade da vida eterna. Verso 3, bem-aventurados. Na semana passada nós já falamos sobre essa palavra, Macários, que significa um bem-estar espiritual. Não significa somente uma alegria momentânea, mas é um estado de felicidade que está alicerçado na aprovação de Deus. É esse o significado da palavra bem-aventurado. É a felicidade que tem aquele que tem os seus pecados perdoados, aquele que sabe que Deus o aprova pelos méritos de Cristo, aquele que enxerga todas as coisas com a ótica de Deus, aquele que está dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o bem-aventurado. E no Salmo 1, o salmista Davi usa essa mesma expressão para nos dizer que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem é o pai dos ímpios? O diabo. Quem foi o primeiro ímpio da história? O diabo. E qual foi o conselho que o diabo deu a Eva? Para ela pecar contra Deus. Por isso, o salmista disse, bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. É um homem que é separado para Deus. Bem-aventurados.
essa felicidade que somente aquele que tem os seus pecados perdoados possui. Por isso, o Salmo 32 diz: bem-aventurado é o homem que tem o seu pecado perdoado. Bem-aventurado é o homem que tem a sua maldade coberta. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Essa felicidade aqui fala da alegria da salvação, a alegria do perdão de Cristo, de você saber que você cometeu inúmeros pecados e transgressões contra Cristo, e esses pecados, eles te levariam ao inferno. E então você tem um encontro com Cristo, cheio de culpa, cheio de acusações, mas você vem a Cristo com esse fardo enorme, como John Bunyan descreve no Peregrino, e você aos pés da cruz derrama essa culpa, esse medo, essa ansiedade, esses pecados aos pés de Jesus, e você recebe dele graça, perdão e reconciliação com Deus. É nisso que se consiste essa expressão: bem-aventurados, felizes. E aqui nós vamos falar hoje sobre a primeira das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, essa bem-aventurança é a chave para a compreensão de todas as outras e a chave para a compreensão de todo o Sermão do Monte. Dessa bem-aventurança emana a prática ou não de todo o Sermão do Monte. Toda a vida cristã depende dessa bem-aventurança. A sua entrada no céu e a minha entrada no céu depende dessa bem-aventurança. Por isso essa bem-aventurança, ela é muito mais profunda do que possamos pensar, porque a resposta dessa bem-aventurança aqui é que aquele que a possui, ele já tem o reino dos céus, deles é o reino dos céus. Por isso os pobres em espírito são felizes. Mas é importante que saibamos o que não é pobreza de espírito. Pobreza de espírito não é pobreza material. Muitas pessoas pensam que o Senhor Jesus aqui está falando de uma condição material, de uma condição social. Não é. Essa pobreza de espírito aqui não fala da pobreza material. A palavra espírito, com E minúsculo na Bíblia, está falando do homem interior. Portanto, essa bem-aventurança não atinge o nosso aspecto material, financeiro. Essa bem-aventurança atinge o nosso coração. O Senhor Jesus está falando aqui da condição do coração do homem diante de Deus. E é interessante que nessa palavra pobre aqui, no contexto grego, Mateus ele usa a palavra mais forte para a pobreza. No contexto grego existiam dois tipos de pobreza. Tinha o pobre que tinha condição de ter as suas necessidades básicas, mas não tinha sobras, e segundo o contexto grego, esse homem era pobre. E tinha um pobre que não tinha condições de fazer nada sem o socorro de outro, que é aquele que vive no estado de mendicância, aquele que vive no estado de extrema pobreza, aquele que depende de outro para suprir cada uma das suas necessidades. É um estado de extrema miséria mesmo, e dependência de outro. E é essa palavra que Mateus usa para mostrar a condição do homem, para mostrar até que ponto o homem precisa se humilhar para que a graça de Deus possa o exaltar. Ele precisa descer até o mais baixo no vale da humilhação. Ele precisa se esvaziar
ele precisa se humilhar a tal ponto dele reconhecer que ele é um miserável pecador que depende da graça de Deus e de Cristo para o suprimento de cada uma das suas necessidades. Por isso que dessa bem-aventurança dependem todas as outras, porque Deus resiste aos soberbos. Olha que coisa, Deus resiste aos soberbos. Por isso que a Bíblia diz em Isaías 59:1 que a mão do Senhor não está encolhida para que ele não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para que ele não possa ouvir o clamor. Mas as iniquidades fazem separação entre Deus e o povo, porque Deus resiste ao soberbo. Deus não tem comunhão com aquele que se exalta no seu íntimo. Deus não tem comunhão com aquele que, ainda que seja no seu coração, pensa que é superior a outro. Deus, ele concede graça. O que é graça? Favor imerecido. Então, a palavra graça, e a salvação é pela graça, mediante a fé, e a palavra orgulho é como água e óleo. Não podem coexistir no mesmo lugar. É impossível você dizer que é salvo pela graça, ou seja, você está dizendo que você é salvo pelos méritos de outro, que você não merece, que você é indigno, que você não é melhor do que ninguém. Isso é o que o cristão proclama ao se dizer cristão, e ao mesmo tempo você sentir-se superior a alguém. Isso é uma contradição. É o que nós vimos, por exemplo, no domingo, na figura do levita. Por que é que ele não socorreu aquele judeu? Porque ele se via como superior a ele. É o que nós vimos na figura do sacerdote. Por que ele não socorreu aquele homem? Porque ele se via como superior a ele. Toda vez que você vê algum mendigo na rua, se lembre dessa bem-aventurança, pois assim é você diante de Cristo. Aquela pessoa que às vezes está pedindo um alimento, que não tem condição de suprir as suas necessidades básicas, independente do motivo. Quando você vê aquela condição, uma pessoa que está dormindo na rua, você tem que ver naquela situação a sua condição diante de Cristo. E não olhar para aquela pessoa com olhar de superioridade. Porque se você não está naquela condição, é exclusivamente pela graça de Cristo. Então, essa bem-aventurança, ela é super importante porque ela nos coloca no nosso devido lugar. O que é que Deus disse a Adão no momento da queda? Adão, maldita é a terra por tua causa. Tu és pó e ao pó voltarás. Então essa bem-aventurança, ela é fundamental na nossa relação com Deus, porque ela nos coloca no lugar aonde nós devemos estar. Lamentações de Jeremias diz: ponhamos a cara no pó. Quem sabe ainda haja esperança. Então essa bem-aventurança fala do auto-esvaziamento, da humilhação, que sempre foi o remédio de Deus para o seu povo, desde o Antigo Testamento. Queria convidar os irmãos a abrirem comigo em 2 Crônicas 7, como a pobreza de espírito sempre foi o propósito de Deus para o seu povo. O Senhor Jesus só resume essa vontade de Deus nessa afirmação tão precisa, porque Jesus é o próprio Deus. 2 Crônicas 7, verso 11.
2 Crônicas 7:11. Quando Deus aparece a Salomão, após a construção do templo de Salomão. 2 Crônicas 7, verso 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Verso 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão. Quem apareceu de noite a Salomão aqui no verso 12? O Senhor, com letras garrafais, Deus, próprio Deus Todo-Poderoso, apareceu a Salomão. O Deus que está aqui nessa noite. E disse-lhe: ouvi tua oração. Salomão orou no templo, apresentou sacrifícios no templo. E Deus então responde: Salomão, ouvi tua oração e escolhi para mim, o templo de Salomão, este lugar para a casa de sacrifício. Agora olha o que ele diz no verso 13, é como se ele estivesse dizendo, Salomão, quando essas circunstâncias acontecerem, saibam como reagir diante delas. Como se ele estivesse dizendo hoje, quando as coisas apertarem, saibam como reagir diante da disciplina de Deus, para que a disciplina que foi enviada do trono de Deus não exerça o fruto que ela deve produzir pela graça de Deus. É o que diz o escritor aos Hebreus: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por eles fores repreendido. Ou seja, não menospreze o sofrimento que Deus envia na minha e na sua vida. Não menospreze as circunstâncias adversas, porque o Senhor corrige a quem ama. Isso é prova de amor. E Ele açoita todo aquele que recebe por filho. Então é isso que Deus está falando com Salomão. Salomão, se eu cerrar os céus, o que significa céus cerrados? Ausência de chuva. O que significa ausência de chuva? Ausência de colheita. O que significa ausência de colheita? Escassez material. Porque Deus sabe que se tem uma coisa que o ser humano gosta é de dinheiro. Então normalmente quando o seu povo deixa de dar prioridade a ele toca onde? No dinheiro. Não é assim que nos ensina o livro do profeta Ageu? Quando Deus manda que o povo comece a edificação e construção de outro templo. Esse templo aqui já havia sido destruído pela desobediência do povo, mas Deus então manda que o povo construa outro templo. E o que o povo fez? O povo começou a dar prioridade aos seus interesses em detrimento dos interesses de Deus. E o povo começou a viver em profunda depressão. O povo de Deus foi atacado por uma epidemia de depressão. Como assim? Leia lá o capítulo 1 de Ageu. Vocês comem e não se satisfazem. É como você pagar um jantar no Boi Preto de R$300 e você sair de lá mais vazio do que você entrou. Vocês bebem, não se satisfazem. Vocês se vestem, mas não se aquecem. E vocês estão trabalhando pesado pelos interesses de vocês, não é? Então, agora mesmo, Agil, a gente já está cansado aqui. Aliás, eu nem queria vir para o culto. Eu estou vindo aqui para cumprir tabela. E todo esse esforço de vocês, qual é o fruto? Saquetel furado. O Deus, você se esforça, aí Deus vai lá e ceifa todo o fruto do seu trabalho. Oh Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Logo eu que faço parte do seu povo, porque é uma disciplina tão dura. Aí Ageu responde: é tempo
de vocês habitarem em casas apaineladas enquanto a casa de Deus está em ruínas? E Deus fala: sou eu que envio esse sactel furado, sou eu que estou enviando prejuízo. Tem gente que acha que Deus só envia lucros. Em Ageu ele diz: eu estou mandando prejuízo. Agora experimentem me obedecer. Ageu diz: subam ao monte, tragam madeira, ou seja, comecem a dar prioridade ao reino de Deus e à sua justiça, e vocês verão que eu vou abrir os céus. E a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Porque meu é o ouro e minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui nós vemos Deus falando, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, doenças entre o meu povo. Quem é que já leu o texto da ceia, 1 Coríntios 11, quando o apóstolo Paulo diz que tem pessoas que ceiam indignamente e que esse ato de ceiar indignamente é extremamente perigoso? Que você pegar naquele copinho com suquinho de uva e aquele pedacinho de pão no domingo, é algo que se requer uma devoção que você nem imagina. Foi naquele momento que Satanás entrou em Judas. O apóstolo Paulo diz que existem irmãos que estão fracos e doentes e alguns que já morreram por um motivo: ceiarem indignamente. E ele diz em 1 Coríntios 11, 32, se nós julgássemos a nós mesmos, não precisávamos ser disciplinados pelo Senhor. Mas nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então aqui Deus fala quais são as evidências da sua disciplina, porque é importante você saber. É importante que você saiba, para que eu e você, eu me incluo também, não fiquemos como Jonas, dormindo no porão do navio, enquanto a tempestade está lá acontecendo por nossa causa. É importante que saibamos o pecado que cometemos e a disciplina que estamos sofrendo, para que possamos redirecionar as nossas vidas. É por isso que ele diz aqui no verso 13, ele diz aqui as evidências da sua disciplina, e ele convida o seu povo no verso 14 à pobreza de espírito, a se esvaziar. Ele convida o seu povo a essa bem-aventurança. E perceba, irmãos, só um importante detalhe: a pobreza de espírito não fala da condição material, fala da condição do coração. Mas normalmente um pobre em espírito, ele perde na terra e ele ganha no céu. E normalmente o orgulhoso, ele ganha na terra e ele perde o céu, como nós vemos em Abel e Caim. O que nós vemos quando Deus transforma um homem num pobre em espírito é os seus recursos se esvaindo. São os seus recursos se esvaindo. Quer ver um exemplo? Zaqueu. Zaqueu era um pobre em espírito no momento da sua conversão. Mas antes de Jesus dizer: Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa, qual foi a declaração de Zaqueu?
Alguém aqui se lembra? Lucas 19:8. Metade dos meus bens eu dou aos pobres. Zaqueu falou isso ou não? No jantar, na casa dele, estava Jesus, estava Zaqueu, as pessoas esperando um jantar, e Zaqueu toma a palavra. E ele diz: metade dos meus bens eu dou aos pobres, e todo aquele que eu defraudei, eu restituo 4 vezes mais. Ou seja, Zaqueu se tornou um pobre em espírito, porque bem-aventurados são os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Qual foi a resposta de Jesus para Zaqueu? Hoje, Zaqueu, a salvação entrou na sua casa. Mas o jovem rico, ele era pobre em espírito? Não. O jovem rico, quando Jesus disse: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu e me segue, ele fez isso? Não. E Jesus disse que ele foi embora triste porque ele era dono. Ele não era pobre em espírito, ele não enxergava tudo como de Cristo, ele não estava vazio de si mesmo, sem justiça própria. Ele estava cheio de si. Ele era dono das suas propriedades. Então ele foi embora triste. Nós vemos outro exemplo de um homem que só faz ganhar, 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 ganhar. E Jesus, no momento da morte dele, chama ele de louco. Louco, essa noite eu pedirei a tua alma, o que tens preparado e para quem será? Então, normalmente, a humildade no coração acompanha a humildade no bolso. Porque a avareza, ela é idolatria. E não se pode servir a Deus e as riquezas. Não se pode amar a dois senhores. Verso 14. Eu não vou demorar muito. E se o meu povo, em primeiro lugar, você faz parte do povo de Deus? Você faz parte do povo da aliança? Qual foi a resposta de Jonas quando perguntaram para ele quem ele era, de onde ele vinha naquela grande tempestade? Ele disse: eu sou hebreu, eu pertenço a um povo, e eu adoro o Deus que criou o céu, o mar e a terra seca. Glória a Deus. Eu adoro ao Deus verdadeiro. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha que coisa, irmãos, nós carregamos o nome de Deus. Esse nome é santo, santo, santo. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus diz: santificado seja o teu nome. Glória a Deus. Nós representamos o nome de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos separar. A palavra santo significa separado para Deus. Agora, a primeira exigência de Deus para o seu povo: se humilhar. O que significa se humilhar? Se esvaziar diante de Deus. Reconhecer que nós não somos nada sem Cristo, não podemos nada sem Cristo. Reconhecer que não podemos dar um passo sequer sem a presença de Cristo nas nossas vidas. Se humilhar e orar. Olha que coisa, a humilhação vem antes da oração, porque a oração feita sem a contrição de coração, sem a humilhação, suscita mais a ira de Deus. Porque o que tapa os seus ouvidos para a lei de Deus, até a sua oração, é abominável. E nós vamos ver um exemplo claro disso depois dessa passagem aqui. E buscar a minha face. Buscar a face de Deus.
O que significa buscar a face de Deus? Significa anelar pela presença de Deus acima de qualquer outra coisa nessa terra. Jeremias nos ensina como a gente encontra essa presença. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Moisés buscou e achou essa presença. De tal maneira que quando Moisés desceu do monte, ele teve que colocar um véu no seu rosto, porque o rosto de Moisés brilhava como o rosto de um anjo. Buscar a minha face, buscar a face de Deus. Um pastor do passado já dizia: é tão difícil atrair as pessoas a uma reunião cuja única atração é Deus. Buscar a face de Deus. E se converter dos seus maus caminhos. É aí que as pessoas não querem. As pessoas querem vir para a igreja, buscar a face de Deus, mas não querem se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, irmãos, eu queria convidar os irmãos a abrirem comigo para um exemplo prático de pobreza de espírito, lá em Lucas 18. Em Lucas 18. Verso 9. Lucas 18, 9. Essa parábola aqui, ela nos mostra de forma clara essa bem-aventurança do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém pode me informar as horas? 8h15. 8h15, amém. Daqui a pouco a gente termina. E disse também esta parábola, verso 9, Lucas 18, 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Aqui é o oposto da pobreza de espírito. O orgulhoso, aquele que não pertence ao reino dos céus, ele confia em si mesmo. Ele não confia em Cristo. Há uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos. Perceba que o pior de todos os enganos é o auto-engano. É a pessoa que é doente, mas pensa que é sã. É o mendigo que pensa que tem alguma coisa. Não é assim que Jesus se apresenta a Laodiceia? Vocês pensam que tem alguma coisa, mas esse dinheiro de vocês no céu não pode comprar nada. Vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Porque a verdadeira riqueza, Jesus disse, é a que eu tenho para dar. Toda essa riqueza do mundo, ela é falsa, ela é ilusória. Crendo que eram justos, essa pode ser a condição do nosso coração. Essa é a condição da pessoa, de muitas pessoas que se dizem cristãs. A Bíblia diz em Provérbios 30, 12, que há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundície. Há pessoas que são puras aos seus próprios olhos, mas nunca tiveram seus pecados perdoados pelo sangue de Jesus. Crendo que eram justos. Crendo que eram justos. E desprezavam os outros. É aqui que nós vemos. É por isso que Jesus conta essa parábola, porque ele quer mostrar o horror de não ser pobre em espírito e a bênção de ser um pobre em espírito. E desprezavam os outros. Mas essas pessoas não faziam isso à vista, elas faziam isso no coração. A pessoa que está aqui
Mas ela está falando, rapaz, eu pregava muito melhor que ele. Eu cantava muito melhor do que ele. Não, se eu fizesse aquilo, eu fazia muito melhor. É essa condição do coração, é o orgulho, que ninguém está vendo, mas que está lá. Destruindo tudo, corroendo tudo, te afastando do maior bem que o homem pode ter, que é a presença maravilhosa de Jesus na sua vida. Porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. E desprezavam os outros. Desprezavam. Verso 10. 2 homens subiram ao templo. Eles subiram ao templo com o propósito de orar. Então eles foram para o templo. Jesus disse: a casa do meu Pai é casa de oração. Eles vieram à casa de Deus com o propósito de orar. Orar aqui significa ter um relacionamento com Deus, ter comunhão com Deus. Um fariseu. O que significa ser um fariseu? A palavra fariseu significa separado. Um homem extremamente religioso, que era altamente respeitado por toda a sociedade judaica. Um homem que era tido por todos como santo. A palavra fariseus é a palavra santo, separado. Perceba que o diagnóstico de Deus, falando com Samuel a respeito dos filhos de Jessé, é o mesmo até hoje. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Talvez aos olhos dos homens você dissesse aqui: o fariseu, céu. O publicano, inferno. Quem era o publicano era um cobrador de impostos corrupto. Era alguém que tinha o contrário do que o fariseu tinha. O fariseu tinha uma boa reputação, o publicano uma péssima reputação. Era uma pessoa que as pessoas olhavam e diziam: ih, lá vai aquele corrupto, lá vai aquele pecador. Por isso que Jesus disse aos fariseus: os publicanos e as meretrizes estão entrando no reino de Deus e vocês ficando do lado de fora por causa do orgulho. Eles disseram para os discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus responde: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, eles não existem. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E o outro publicano. Então essa é a cena que Jesus está mostrando aqui. O templo, um fariseu e um publicano. Verso 11. O fariseu, estando em pé, orava de si para si mesmo. Perceba, na verdade ele não orava, mas ele pensava que orava. Ele falava consigo mesmo. Desta maneira, olhe como ele falava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Perceba o verso 9, qual é o propósito da parábola? A uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Ó Deus, eu te agradeço porque eu sou melhor do que os outros homens. Nem ainda como esse publicano. Como esse. Olhe como ele olhava para o publicano. Nem ainda como esse publicano. Jesus está revelando aqui o coração desse fariseu. Embora ele fosse religioso, no seu coração ele tinha um sentimento de superioridade. Ele não havia
compreendido a graça de Deus. Ele não havia sido alcançado pela graça salvadora de Deus. Nem ainda como esse publicano, verso 12. Olha o que acontece quando você faz qualquer coisa e a motivação não é o amor. Mas cedo ou mais tarde você vai jogar na cara. Quando você faz por amor a Cristo, você faz e nem se lembra. De tal maneira que você chega no céu e Jesus pergunta, e Jesus diz: eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu estive preso, você foi me visitar, estive doente, você cuidou de mim. Senhor, mas eu nem me lembro disso. Quando foi? Quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. Mas quando você faz as coisas sem amor, você faz por obrigação. E você faz esperando uma recompensa. E quando essa recompensa não vem, você acaba jogando na cara. É isso que ele está fazendo aqui, não com homens, com Deus. Ele está jogando na cara de Deus tudo aquilo que ele fazia. Que se ele fizesse para a glória de Deus, ele estava agradecendo a Deus pelo privilégio de fazer essas coisas. Jejum 2 vezes na semana. Ele não deveria estar jogando isso na cara de Deus. O jejum feito para a glória de Deus é algo maravilhoso, é um privilégio. E dou os dízimos de tudo quanto possuo. Perceba, em nenhum momento esse fariseu aqui mostra um defeito dele. Você vê aqui ele reconhecendo alguma fraqueza? Não. Você vê ele declarando aqui que é pecador? Não. Você vê alguma lágrima do olho descendo no rosto dele? Não. Você vê aqui algum quebrantamento de coração? Não. Ele está completamente duro e completamente cego pelo orgulho. Ele está tendo uma falsa visão de si mesmo. Ele está totalmente enganado. Mas Jesus é aquele que sonda mentes e corações. Verso 13. O publicano. Perceba, John Bunyan, ele tem uma frase que diz assim: na oração é melhor ter um coração sincero, sem palavras, do que um monte de palavras sem um quebrantamento de coração. Esse fariseu aqui fala um monte de coisa. O publicano só vai dizer uma frase, que vai mudar toda a sua vida. Porque ele não falava essa frase com os lábios, ele falava com o coração. O publicano, porém, estando em pé, de longe, ou seja, de longe, ele nem se aproximava, porque ele se sentia indigno. Nem ainda queria levantar os olhos ao céu, ele tinha vergonha de olhar para Deus e que Deus visse em sua santidade a maldade dele. Ele estava consciente que ele era mau, que ele era perverso, que ele era um pecador, que ele precisava de arrependimento, que ele não era uma vítima, que a culpa não era de fulano, não era de Beltrano, não era dos governantes, não era do marido, não era da esposa, não era do pai, não era da mãe, não era do filho, não era do patrão, não era do empregado. De que se queixa, pois, o homem? Queixe cada um dos seus próprios pecados. Aqui a gente já vê o Espírito Santo agindo no coração desse homem. Porque ele não vem com a doença de Adão, foi a mulher que tu me deste, nem com a doença de Eva, foi a serpente que me enganou e eu comi do fruto. Ele vem aqui vazio. Ele não está aqui colocando a culpa em ninguém. Ele está reconhecendo, não, a causa dos meus problemas sou eu mesmo.
E é isso que Jeremias nos ensina quando ele diz: de que se queixa, pois, o homem? Qual é a causa da sua queixa? Aí ele responde: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Qual é a interpretação desse versículo? Se hoje na sua vida tem algo que está gerando motivo de reclamação, isso é um engano, porque o real motivo de todas as queixas que você tem está no seu coração, que está distante de Deus. Porque quando seu coração estiver perto de Deus, a murmuração, a queixa, é convertida em que, irmão João? Gratidão. Quando o homem está em Cristo, a queixa vira gratidão. E quando ele se afasta de Cristo, a gratidão vira queixa. Dizendo, não, ele nem queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. Ele batia no peito. Provavelmente aquele estava chorando. Esse ato de bater no peito significa um estado de contrição e arrependimento profundo. Ele não estava nem aí porque estava pensando dele. Olha para lá, um publicano está chorando. Que coisa feia, que atitude desonrosa. Meu Deus, uma pessoa até de condição, um publicano, vem para o templo, uma pessoa de posses, chorando em toda essa humilhação, mas batia no peito. Se bater no peito significa isso, essa contrição, esse arrependimento, dizendo, ele só vai dizer uma frase: ó Deus. Ele não tem coragem de expor a Deus algo de bom que ele fez, porque não existe. Para Deus, até as nossas melhores obras sem Cristo são trapos imundos. Ó Deus, como é que eu me achego a Deus? Tem misericórdia de mim, pecador. Ou seja, Senhor, eu não confio nos meus méritos, eu confio somente em Cristo. Senhor, eu não confio em nada que eu possa fazer, eu confio em Cristo Jesus. Tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou um pecador. Verso 14, nós temos a chave para a compreensão dessa bem-aventurança. Qual horário, irmão Mateus? 8h35, para a gente concluir. A chave da compreensão dessa bem-aventurança. Digo-vos que este quem? O fariseu? Não, o publicano. Este desceu justificado para a sua casa. Tudo mudou. Ele chegou triste, saiu alegre, com a alegria da salvação. Ele chegou amaldiçoado, saiu um bem-aventurado. Ele chegou cheio de pecados, saiu justificado pelo sangue de Jesus. Este desceu justificado para a sua casa, ou seja, ele desceu do templo da mesma forma que Simeão, quando carregou Jesus nos braços. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos contemplaram a tua salvação. Um senhor de idade, quando carregou Jesus bebê no templo, e teve a revelação do Espírito Santo que aquele bebê era o Messias. Então ele disse: Senhor, eu já posso morrer, porque eu já me encontrei com a salvação. E ele disse: esse menino, esse bebê que vocês estão vendo, ele será posto para queda e elevação de muitos. E uma espada transpassará o seu coração e manifestará os pensamentos de muitos corações.
estava dizendo da maldade do homem ao transpassar Jesus na cruz. Aquele ato mostra o que reside no coração humano, uma maldade tamanha que Jeremias não pôde descrever. Ele só pôde dizer: enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Jeremias usa essa expressão mesmo, desesperadamente. Desesperadamente mal. É assim que nós devíamos nos enxergar, como maus, como pecadores, que dependem de Cristo para tudo, porque somente Cristo é bom. E não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta. Então aqui está a explicação da primeira bem-aventurança, está nessa afirmação do verso 14. A pobreza de espírito não é uma atitude que vem de fora, é uma atitude que vem de dentro. A pobreza de espírito é uma condição do coração. Não é outro que te humilha, é você que se humilha. É isso que é a pobreza de espírito. Como o profeta Isaías, quando se encontrou com Deus no templo e disse: ai de mim, estou perdido. Como Maria, quando recebeu a visita de Deus e disse: quem sou eu? Como o filho pródigo, que se humilhou e se esvaziou voltando para a casa do pai. Como Davi, que se esvaziou no seu íntimo, quando Natan disse: você é esse homem. Ele não fez como o doutor da lei, como nós vimos na semana passada. Ele não se justificou como Saul, mas em pobreza de espírito, Davi disse: pequei contra o Senhor. Davi, ele se humilhou, ele se esvaziou, ele se despiu da sua pompa de rei, das suas vestes reais, da sua coroa, do seu poder, e ele voltou para onde, para quem de fato ele era, um filho rejeitado pela família, que foi ungido por Deus para reinar sobre Israel. Então ele caiu em si. Deus esvaziou Davi e ele a si mesmo se humilhou, porque ele reconheceu que tudo que ele tinha, tudo que ele era Deus que tinha feito na vida dele, não era mérito dele. E ele, de forma ingrata, pecou contra aquele que mais o amava. Então ele se arrepende, ele se humilhou. O maior de todos os exemplos, Jesus. Ele se esvaziou, se auto-esvaziou de toda a sua glória e viveu como um homem pobre, humilhado, o mais rejeitado entre os homens. Morreu numa cruz como um criminoso, para que o nosso pecado fosse perdoado. Então, essa bem-aventurança, a explicação dela está aqui, Lucas 18:14. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, o fariseu, o que foi que ele fez aqui? Ele usou as palavras ao seu favor. Ele agiu aqui como um advogado de defesa dele mesmo diante de Deus. Oh Deus, eu te dou graças, eu não sou como fulano, como Beltrano, como Cicrano. Oh Deus, eu te dou graças, eu não sou como esse publicano. Ah Deus, mas eu jejuo 2 vezes por semana, viu Deus? Eu dou o dízimo de tudo quanto possuo, viu Deus? Olha Deus, como eu sou bom, como o Senhor deve me aceitar. E o Senhor vai ter um privilégio de aceitar um homem como eu no teu reino, Deus. O que é que está faltando para o Senhor fazer comigo o que o Senhor fez com Enoque? Me arrebatar? Olha como eu sou bom, olha para cá. Aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Deus resiste aos
soberbos. Ele saiu da mesma forma que ele entrou, um sepulcro caiado, morto por dentro, sem a vida de Deus dentro dele. E qualquer que a si mesmo se humilha, olha que coisa, e qualquer que a si mesmo se humilha, é isso que é a pobreza de espírito, é a atitude da pessoa para consigo mesma na presença de Deus. Aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. E eu queria concluir hoje com uma passagem em Tiago 4,10. Vamos ler? Para que no nosso coração haja a mesma frase que tinha no coração de João Batista: é necessário que ele cresça e eu diminua. Tiago 4,10. Tiago 4, versículo 10. É um versículo bem pequeno, mas bem importante. Tiago 4,10. Humilhai-vos. É isso que diz essa bem-aventurança. Se tem uma mensagem que essa bem-aventurança nos passa, é essa: humilhai-vos. Dependa de Cristo para tudo, porque Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Humilhai-vos perante o Senhor. A nossa humilhação deve ser diante de quem? De Deus. Perante o Senhor, humilhai-vos. Humilhai-vos. É por isso que eu particularmente só gosto de orar de joelhos. Embora que a gente saiba que o que importa para Deus é o coração, não importa a posição da oração, mas o fato de você orar de joelhos, o próprio Jesus orava dessa forma, mostra que você está diante de um rei, mostra que você está diante de um ser que você precisa se humilhar. Como foi que Deus, o que foi que Deus disse a Moisés quando Moisés se encontrou com Deus na sarça? Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Então essa postura de reverência, de que você está diante de alguém que é muito superior a você, ele é o Criador e você é uma criatura. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Porque é na nossa fraqueza que opera o poder de Deus. Por isso Paulo diz: quando eu sou fraco, então eu sou forte. E quando eu penso que sou forte, eu caio. Porque a soberba precede a queda. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite, Senhor, e te pedimos, Senhor, nos ajude a nos humilharmos diante da tua potente mão. Quebra, Senhor, o nosso eu, o nosso orgulho, e nos ajude a nos esvaziarmos para a honra e glória do teu santo nome. Mais uma vez, Senhor Jesus, nós oramos pela vida da nossa amada irmã Osana. Que o Senhor socorra ela e conceda a ela graça. Que o Senhor conceda a ela, Senhor, uma visão celestial que a console de todos os sofrimentos nessa terra. Na certeza, Pai Santo, de que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E de que, quando chegarmos ao céu, o Senhor irá
enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E lá não haverá dor, não haverá luto, porque todas as coisas serão feitas novas para a tua glória. Ó Senhor, nos dá a paz que esse mundo não pode dar. Nos dá, Senhor Jesus, o perdão que esse mundo não pode dar. E nos enche do Espírito Santo para a tua glória. Mas sabemos, Senhor, que o Senhor não pode encher quem já está cheio. Por isso, nos esvazia primeiro. Nos quebra, Senhor. Quebra o nosso eu, para que o Senhor possa nos refazer para a tua glória. Como o Senhor fez com o vaso do oleiro, no livro de Jeremias. O Senhor quebrou o vaso e com o mesmo barro, Pai, fez um vaso novo. Faz isso conosco, Senhor. Nos faz pobres em espírito. Quebra o nosso orgulho. Quebra a nossa altivez. Quebra a nossa resistência, Jesus, ao teu chamado. Como o Senhor disse a Saulo, duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. E nos traz, Senhor Jesus, com seu amor incondicional aos teus pés, em humildade e mansidão. Em nome de Jesus, Pai Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Para os irmãos com cumprimento santo. E diga para ele, seja humilde. Amém. Glória a Deus.